Bom dia, igreja. Graça e paz. Feliz ano novo. Uma alegria a gente estar em mais um ano na presença do Senhor, né? E com muita expectativa daquilo que Ele fará. Quem está animado para esse ano? Quem está com grandes planos, grandes expectativas, amém? Não é só quem vai casar, não, né, Carol? De fato vai ser um ano abençoado, com muita expectativa. Mas creio que, né, essa temporada são temporadas que fazem a gente refletir, são temporadas que fazem a gente, né, desfrutar da esperança de um novo começo. E eu creio que é isso que o Senhor tem para cada um de nós, a esperança de um novo tempo, a esperança em que a gente de fato faça reviver e renascer aquilo de melhor que o Senhor tem para a nossa vida e aquilo que o Senhor preparou de antemão para nós. A palavra fala que cada um dos nossos dias, ele foi cuidadosamente planejado e escrito pelo Senhor para nós. E a palavra também fala que os planos e os pensamentos que o Senhor tem para a nossa vida são planos de paz, são planos para nos dar um futuro e uma esperança. Então, em algum momento, às vezes a gente esquece disso, né? Em algum momento, às vezes a gente se desvia um pouco daqueles caminhos maravilhosos nos quais o Senhor planejou que a nossa história fosse escrita. Mas eu creio que essa é uma oportunidade para a gente, né? São viradas de chave, viradas de calendário, são oportunidades importantes para a gente retomar aquilo que um dia o Senhor planejou para nós. Amém? E aí, pensando um pouco nisso, né? Pensando ainda um pouco nesse espírito desse novo tempo, né? O Senhor colocou no meu coração a palavra sobre o ano da ressurreição. Que 2026 possa de fato ser para a nossa vida o ano da ressurreição. Porque eu creio que tem coisas que precisam ser revividas, renascidas na minha e na sua vida, não é verdade? Ou é só na minha? Tem alguém que precisa fazer renascer alguma coisa, né, dentro de si? E eu creio que essa é uma palavra profética do Senhor para nós, né? Não só para esse dia, mas eu creio para todo esse ano. Enquanto eu estava meditando um pouco sobre aquilo que a gente traria, né, eu estava, né, refletindo sobre a diferença que existe, né? Às vezes nos verbos tem sutis diferenças que fazem a gente mudar completamente o contexto entre uma palavra e outra, depender de um prefixo ou de um sufixo, né? Para quem gosta do português, entende muito bem que existe uma diferença entre dois verbos, que eles aparentemente são muito parecidos, mas quando a gente olha um pouco mais detalhadamente, a gente vê que existe uma diferença entre você viver e você sobreviver. Viver, ele diz respeito, né, a uma vida, que eu creio que é a vida que Deus espera para a nossa vida, que é uma vida cheia de expectativas, cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de energia, cheia de disposição, cheia de fé. E sobreviver, muitas vezes ele fala assim: olha, você está no lucro que você está vivo aí, né? Você passou ali na curva, né? Foi difícil para você, mas assim, você dá graças a Deus aí que você está respirando, malemar que você está comendo, já é o lucro. Sobreviver, né, diz respeito a pessoas que talvez tenham passado por traumas, talvez tenham passado por lutas, talvez tenham passado por dores, que é o caso muitas vezes da nossa vida, mas que por vezes acabam não retomando a sua capacidade de sonhar, acabam não retomando a sua capacidade de crer que Deus tem de fato vida abundante para nós, e aí acabam relegando a sua vida, né, a uma subexistência. Subexistência, né, como o prefixo já coloca, é uma existência inferior, é uma existência que se contenta talvez com o básico, com o mínimo. Não que a gente de fato não tenha que ter contentamento quando o Senhor nos supre com aquilo que é básico, né? Porque de fato muita gente não tem nem esse privilégio. Enquanto a gente dispõe, né, de tantas bênçãos, de tantas coisas boas, tem pessoas que a sobrevida para eles já seria um grande privilégio, e talvez não tenham essa oportunidade. Mas ainda assim, essa não é o tudo e o todo daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque a palavra fala que Deus preparou para nós um caminho de vida abundante. E a vida abundante, ela não diz respeito apenas, né,
a uma abundância de materiais, né? Claro que o plano de muita gente nesse ano novo, né? E não deixa de ser um plano bom, né? Se você conseguir usar isso para o bem do reino, talvez seja o plano de você ganhar mais dinheiro, talvez seja o plano de você ter sucesso profissional, e não tem nada de errado com isso. Contanto, é claro que você faça uso desses recursos para a glória de Deus. Mas isso não é a respeito disso quando Jesus fala sobre ter uma vida abundante. Quando Jesus fala sobre termos uma vida abundante, isso pode até estar incluído. Mas o Senhor nos fala a respeito de uma vida que ela é plena. Que ela é plena de sentido, que ela é plena de alegria, que ela é plena de disposição, que ela é plena de ânimo e plena de fé. Então essa é a diferença entre você viver, né, e você sobreviver, né? Quem é pai de filho pequeno como eu, né, vira e mexe eu comento desse exemplo, principalmente quando eles estão de férias, e a gente tem 3 pequenininhos em casa, né, demandando muita energia, muita atenção, né? A gente não tem aquele momento, né, de descanso das horas em que eles estão na escola, ou na creche, ou em qualquer lugar, né? E às vezes a gente chega no final do dia, quando todos já estão dormindo, quietinhos na sua cama, e tudo que a gente espera, né, para o resto da nossa noite, se é que a gente não dorme junto com eles, né? Algum pai aqui, quando vai botar o filho para dormir, dorme antes que o filho? Ou só eu? Né? Achei que pode ser mais comum até do que parece. Mas nas poucas vezes em que eu consigo permanecer acordado depois dos meus 3 filhos estarem dormindo, né? Às vezes a gente está só sobrevivendo. E como que a gente reflete isso, né? A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. A gente cai, né, muitas vezes no sofá, ou na cama, ou até no chão, né? E a gente, no máximo, tem força para pegar o celular, assim, e dar aquela corrida nas notícias do dia, né? Ou quando muito, né, o exercício que a gente consegue fazer depois dessa intensa atividade, né? O Caio e a Clara sabem bem do que eu estou falando. Sabem bem, né? 3 pequenos não é para muita gente. Às vezes o máximo de exercício que você consegue fazer é pegar o controle da televisão, assim, né? E se você não faz a passagem do feed de notícias do celular, você faz a passagem do feed de séries ou de canais de televisão, né? Do seu aplicativo de séries. Isso é sobreviver. Isso de fato é sobreviver. E de fato, o que a gente tem reparado, né, apesar da brincadeira que é comum, né, para pais de filhos pequenos, é que a sobrecarga emocional do nosso século, né, e a gente vê isso refletido em todos os momentos, né? A gente teve aqui, né, muito, né, corretamente, muito impactantemente, né, a Elke orando, porque a gente vê o mundo tão mal. Nós vivemos num mundo que ele é tão desgastante do ponto de vista físico, emocional, espiritual, que muitas vezes isso traz uma sobrecarga que é assim, equivalente a botar 3 crianças cheias de energias para dormir no período de férias. A gente vê as notícias do nosso mundo e a gente também se sobrecarrega com isso. Mesmo que a gente não esteja necessariamente sobrecarregado mentalmente, igual uma mãe que ficou o dia inteiro correndo atrás de 3 pequenininhos. Por quê? Porque a cultura desse mundo tem de fato nos sobrecarregado, e isso tem de fato feito com que muitas vezes nós entremos nesse modo de sobrevivência. Por quê? Porque a ansiedade das notícias, quando a gente vê um cenário de calamidade, guerras, violência urbana, injustiça social, tudo isso faz com que a gente olhe muitas vezes para o Brasil, ou até para o mundo, né, para as notícias do Oriente Médio ou, né, do Oriente, e a gente fala assim: será que tem esperança? Será que tem um lugar para que a gente possa sonhar com algo diferente? Será que existe, né, uma vida no meio desse vale, né, de sombra e de morte que a gente tem vivido? Porque às vezes a falta de esperança ela acontece quando você atravessa a rua, né? Às vezes o medo e a ansiedade que fazem a gente ter diante de uma violência urbana ou dos cenários onde a gente encontra a nossa sociedade, né? A falta às vezes de perspectiva econômica, as dificuldades que nosso país vive, elas são de fato alarmantes. Será então que a gente, com todo esse tipo de peso de notícias, faz com que a gente entre no modo sobrevivência?
ou ainda resta, né, uma capacidade de sonhar, uma capacidade de renascer, de reviver? E eu creio que em nome de Jesus o Espírito Santo vai, né, fazer ressuscitar em nós, em 2026, essa capacidade de sonhar. Amém? Com base nisso, eu queria ler uma passagem que eu amo demais na palavra, que é Ezequiel capítulo 37. Então, se você puder acompanhar, né? Eu não sei quem... A gente, às vezes, no YouTube do ministério, né? A gente coloca algumas programações diferentes. Eu até trouxe rapidamente um pouco dessa versão enxuta daquilo que eu creio que o Senhor tem para nós em 2026, né? O ano da ressurreição. E eu queria ler com vocês Ezequiel capítulo 37, que é uma visão sobre o nosso tempo, a nossa sociedade, os nossos dias, que é a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Então, se você achou aí, Ezequiel capítulo 37 diz o seguinte, a palavra do Senhor: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou até um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e digam: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e vocês voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre esses ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas eles ainda não respiravam. E então ele me disse: filho do homem, profetize para o vento, anuncie-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, a nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta para a terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, pois eu soprarei o meu espírito em vocês, e vocês voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que eu prometi. Sim, eu, Senhor, falei. Amém? Você já recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. Então, o que isso está dizendo, irmãos? É claro que isso aqui era uma profecia que era direcionada para Israel no ambiente específico do exílio, mas quando a gente lê a Escritura, né, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe que tudo aquilo que foi escrito, ele não foi escrito apenas como um sentido referente para os acontecimentos daquela época. Embora, é claro, quando a gente vai fazer a interpretação correta da Escritura, a gente sempre tem que dizer qual que é o contexto daquela passagem. Mas a gente sabe também que muitas passagens do Antigo Testamento, além de se referirem a uma profecia física sobre um acontecimento da história de Israel, e isso aqui vale lembrar, isso aqui aconteceu, né? Quando essa palavra foi profetizada, Israel estava em exílio, e a gente sabe que durante quase 1950 anos, o povo de Israel ele viveu no exílio, né? Depois da destruição de Israel por meio do imperador, principalmente na época de Nero, em Roma, no ano de 55 depois de Cristo, o povo de Israel se dispersou pelo mundo, e
1900 anos depois, ninguém imaginava que um dia o povo de Israel fosse se reunir novamente como uma nação. Então essa palavra, ela não só tinha um contexto, como em grande parte ela já se cumpriu, porque o povo de Israel, que era, segundo aqui a passagem, uma visão de ossos secos espalhados e sem qualquer conexão, seria talvez aos olhos humanos incapaz de se reunir novamente como um corpo e uma nação. E isso de fato, profeticamente, realizado aqui em Ezequiel milhares de anos atrás, finalmente voltou a acontecer, embora a gente saiba que isso é um filme de muito daquilo que o Senhor ainda vai fazer e restaurar, com o próprio povo de Israel. Mas toda a passagem do Antigo Testamento, ela tem um cumprimento, específico para o qual foi direcionada, mas ela tem também um cumprimento profético que diz respeito à igreja dos nossos dias. Então, quando a gente lê essa passagem, é claro que a gente entende pelo Espírito que isso também fala sobre uma situação espiritual que é um reflexo das nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa vida, de fato, ela está nesse modo de sobrevivência. Ela está um vale de osso seco, um ambiente sem vida, sem alegria, sem esperança, que aos olhos humanos talvez, ela embora tenha um resquício de existência, ela possa não ter grande expectativa ou esperança, mas a palavra do sopro do Espírito pode fazer renascer e reviver, não só uma vida, mas uma vida cheia de esperança e de alegria para mim e para a sua vida. Quando a gente vê essa situação engraçada, dos mortos se reconectando aqui nessa visão, ela fala, em primeiro lugar, sobre o osso seco voltando a se juntar com o seu esqueleto correto. Foi muito curioso, algum tempo atrás eu estava lendo uma Bíblia infantil, que nem era mais tão infantil, porque as Bíblias infantis muitas vezes elas pulam algumas histórias um pouco mais tensas, da Bíblia. E eu estava lendo uma Bíblia, talvez ali meio quase já indo para o adolescente ali com a Cecília, minha filha, e tinha uma imagem, sobre esse vale dos ossos secos. E ela fez uma pergunta engraçada, ela fez assim: mas como saber qual osso diz respeito a qual esqueleto? Aí eu falei, bom, Deus sabe, porque na hora que eles se juntaram, eu acho que eles foram se conectando cada um com o seu próprio, não era um Frankenstein ali de diferentes esqueletos, com ossos de diferentes pessoas se juntando. Mas a gente vê em primeiro lugar que se juntam os esqueletos, e depois que se juntam os esqueletos, isso fala sobre uma progressividade de uma restauração que Deus deseja fazer para com as nossas vidas. Começam a se formar os músculos e os órgãos. E aí, finalmente, depois de se formarem os músculos e os órgãos, ali de uma forma completamente sobrenatural, porque já tinham se consumido, o osso ainda estava lá, bem ou mal, finalmente se forma a pele. E aí você tem uma multidão de corpos sem vida. Essa multidão de corpos sem vida talvez seja a representação exata, de muitos da nossa sociedade. Pessoas que estão vagueando aí pelo mundo, pessoas que estão acordando, estão respirando, estão trabalhando, estão comendo, estão dormindo, mas que de fato não têm sonho, elas não têm expectativa, elas existem, passa um dia, passa o outro, mas elas perderam a capacidade muitas vezes de sonhar, de realizar algo diferente. Mas a palavra do Senhor fala que um dia, vem a profecia do vento. Essa palavra, que a gente vê aqui, o sopro, ou a profecia ao vento, ela tem uma terminologia bíblica muito bonita, que é uma palavra que tem uma sonoridade até legal, que é a palavra ruá. Alguém já ouviu? Ruá. Esse sopro divino, ele aparece em diversas partes da Escritura. A Bíblia fala quando Deus forma quando Deus forma Adão e Eva, do pó da terra, na verdade ele forma Adão do pó da terra e depois faz Eva a partir da musculatura e do esqueleto de Adão. Eles eram também corpos, eles eram bonecos, eles eram inanimados. E aí a palavra fala que o Senhor soprou-lhe sobre o seu nariz. Esse sopro de Deus,
né, é o sopro do Espírito Santo. E esse sopro do Espírito Santo, que ele percorre diferentes escrituras da Bíblia, ele é justamente essa palavra ruá. E essa palavra ruá, ela diz respeito a não só um sopro de vida, mas ele diz respeito a esse frescor, a esse ânimo novo, a esse espírito da juventude, essa capacidade de você, né, reviver e deixar de ser essa pessoa meio lobotomizada, que está lá vivendo a vida, mas de fato sem esperança. Então, quando a gente fala, né, sobre essa ressurreição que Deus deseja fazer a partir de nós, a partir desse sopro de vida, né, desse frescor do Espírito, ou como a Escritura fala, né, no original, desse ruá de Deus, ele fala sobre vários tipos de... Rapidinho. Se o teu carro é um Honda Fit 7360 branco, precisa dar uma subidinha lá e retirar, porque pode ter problema. Obrigado. Acontece. Então, se a gente fala sobre esse sopro de Deus e essa ressurreição de Deus, a pergunta que cabe para nós é: o que de fato Deus deseja ressuscitar em nós? Que práticas, que elementos, que conceitos Deus deseja fazer reviver em nós? E aí, né, navegando na Escritura, eu queria ler com vocês algumas passagens. E a primeira coisa que eu creio que Deus quer fazer reviver em nós, né, para que a gente não seja mais esse corpo inanimado, mas seja, né, aquela pessoa cheia de vida e esperança, a gente vai ler no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 1 a 5, quando o Senhor traz um recado para uma igreja muito produtiva, muito útil, que é a igreja de Éfeso, mas que tinha uma coisinha ali, importante, fundamental, que estava em falta. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei, você, de tudo que você faz. Vejo o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não tolera os perversos. Examina a pretensão daqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que são mentirosos. Sofreu pelo meu nome com paciência sem desistir. Olha o rol, né, de qualidades dessa turma, né? Os caras tinham capacidade de trabalho, e não só tinham capacidade, como eles colocavam em prática. Eles trabalhavam com perseverança, eles eram honestos, corretos, eles não toleravam o perverso, ele corrigia as pessoas que eram pretensamente de autoridade, que eram os apóstolos, mas que na verdade não eram. Então eles não olhavam para a aparência humana, né? Eles sofreram pelo nome de Jesus com paciência e sem desistir, que é o sinal de quem está disposto, né, a cumprir o chamado de Deus, a sofrer por amor do nome de Cristo. Então, se parar aí, meu Deus do céu, né? Quiséramos nós ter aí, né, uma parte dessas qualidades. É um povo maravilhoso. Mas olha o que diz o versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o seu primeiro amor. Veja onde você caiu. Se arrependa e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas. Mas há uma coisa em seu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também os odeio. Então, eram pessoas que eram falsas e hipócritas e tudo mais. Então, o que precisava ser revivido aqui, nessa igreja, né? Não era a capacidade de trabalho, não era a honestidade, não era a disposição até de sofrer pelo nome de Jesus, mas havia algo que precisava ser revivido, ressurreto no meio desse povo, e também precisa ser revivido e ressuscitado nas nossas vidas, senão a gente nunca vai ser capaz de ser aquele, né, corpo cheio de vida e esperança, que é o amor. O amor, ele é a peça fundamental aqui, né, para o entendimento daquilo de quem Deus espera que seja a contraparte do seu relacionamento.
Quando você está apaixonado diante da pessoa amada, vou pegar o exemplo da Carol aqui, vai casar, está ali, apaixonada diante da sua pessoa amada. O que você tem, muitas vezes quando você acorda, é aquela grande expectativa daquele encontro. Quando você está de fato apaixonado por algo, por alguém, pode ser uma pessoa, mas pode também ser um projeto, ou pode ser alguma coisa que você esteja realizando. Quando você está vivendo esse amor apaixonado, muitas vezes a gente está ansiando por aquele momento. A gente está fazendo outra coisa, mas a gente está pensando naquela pessoa. Como vai ser bom quando eu o encontrar, ou quando eu a encontrar. Que vontade e que desejo que eu gostaria de estar passando tempo com aquele projeto, ou com aquele grupo, ou com aquela pessoa. Mesmo que você esteja fazendo outra coisa, você está pensando naquilo, e mais do que pensar naquilo, você tem uma expectativa sobre aquele momento. Então, quando você vai de fato encontrar a pessoa objeto do seu amor, você se prepara e você anseia por aquele momento, e você deseja aquilo ali, e você tem expectativa sobre aquele momento. Qual será o restaurante que a gente vai ir? Qual será a sobremesa que a gente vai partilhar? Qual vai ser a conversa que a gente vai ter? Isso é o espírito, isso é o coração de alguém que é apaixonado. E muitas vezes a gente pode, até como a igreja de Éfeso, a gente pode estar sendo fiel cumpridor dos nossos preceitos de relacionamento. Pode ser que, aplicando isso para uma vida mais prática, para o nosso dia a dia, ou para o nosso casamento, pode ser que você seja fiel cumpridor das suas obrigações, como marido, como esposa. Eu tenho certeza que todos vocês aqui o fazem. Pode ser que você seja fiel para com a sua esposa, espero, Pode ser que você seja carinhoso até de certa forma. Pode ser que você faça e prepare uma mesa de jantar bonita para o seu amado. Pode ser que você cumpra com talvez uma obrigação do lar. Então, às vezes é uma mulher que trabalha e tem que sustentar e pagar um boleto. Às vezes é uma mulher que está em casa e ela cuida das coisas do lar. Ou pode ser um homem, ou qualquer outra coisa que o seja. Você pode até estar cumprindo com as suas obrigações conjugais. O seu relacionamento, seja do ponto de vista íntimo, contato físico, sexual, mas se ele não tiver imbuído, se ele não tiver cheio de um amor apaixonado, para o Senhor existe uma falta. Para o Senhor, isso é considerado até como um pecado. Ele fala aqui: você caiu, se arrepende e volta a praticar as obras que no início você praticava. E o interessante aqui é que essas obras que você no início praticava, muitas vezes são as mesmas obras que você já está fazendo. Então, peraí, eu deixei de fazer alguma coisa? Porque aqui você está falando de uma igreja que trabalha arduamente. Aqui você está falando de uma igreja que não tolera o incorreto, o hipócrita, o pecador, o perverso. Aqui você está falando de uma igreja que sofre pelo nome de Jesus. Então, trazendo isso para a nossa vida, pode ser que você esteja vivendo a sua vida devocional com correção. Pode ser que você terminou 2025 e concluiu os seus planos de leitura, seja os que você participa aqui conosco, ou seja, ler a Bíblia em um ano, ou qualquer outra coisa. Pode ser que você viveu esse ano em santidade. Pode ser que você, nesse ano, veio na maioria das reuniões e dos cultos, participou das células, terminou o curso de obreiros, ou fez grandes coisas para Deus. Pode ser que nesse ano você tenha contribuído com ações sociais, trazido aqui nossos recursos que a gente com tanto carinho, que a irmã Cidinha prepara aqui para os nossos irmãos necessitados. Pode ser que você tenha participado disso. Pode ser que você tenha servido ao corpo, então servido no voluntariado, ajudado no som, no louvor, nas aulas, ou com algum projeto que a igreja necessitou.
Então, quando Jesus fala o seguinte, né? Volte a praticar as obras que você do início praticava, ele não necessariamente está dizendo que faltou alguma coisa para você, no que diz respeito àquilo que você deveria ter feito. Mas talvez faltou alguma coisa na forma como você deveria ter feito aquilo que você mesmo já fez. Então, quando a gente vem para um culto, a gente pode vir para o culto. Ou a gente pode vir para o culto com imensa expectativa daquilo que Deus vai falar. Você pode vir para o culto, você pode participar do louvor, você pode cantar, você pode até levantar sua mão. Ou você pode vir para o louvor, esperando dar todo o seu coração para Deus e declarar palavras dos quais o Senhor é digno. Existe uma diferença entre as duas coisas. Você pode abraçar a sua esposa e dar um tapinha assim. Ou você pode abraçar a sua esposa com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Você pode fazer o seu trabalho. Você pode cumprir o relatório que o seu chefe te mandou. Ou você pode, de fato, empenhar o seu coração e fazer o seu melhor com os recursos que você tinha na sua mão. São coisas muito diferentes. E quando Deus fala aqui sobre o primeiro amor, Ele fala sobre resgatar essa expectativa de estar com Ele. Resgatar essa boa ansiedade de querer ouvir a voz do Senhor. Não que não vão ter dias onde a gente não vai ter que lutar um pouco com a nossa carne. Ter dias onde a gente não vai lutar contra, né, o nosso cansaço. E a gente muitas vezes faz as coisas, né, e essa é a diferença, eu gosto de falar isso, né, é a diferença do adulto para a criança. O adulto faz as coisas porque ele tem um senso de responsabilidade. A criança faz porque está sentindo de fazer. O adulto faz as coisas porque necessita fazê-las. A criança às vezes faz, às vezes não faz, e principalmente faz quando quer fazer. Quando não quer fazer, é muito mais difícil você convencer uma criança a fazer. É só levar uma criança para escovar o dente, você sabe como é difícil, né? Porque ela não tem vontade. Ela até começa a ter o senso de obrigação, né? Às vezes ela vai pelo medo, né? Eu falo assim, ó, se você não escovar o dente, ir no dentista é pior, então vai lá, né? Nem que seja pelo medo. E às vezes a gente faz as coisas também pelo medo. Quantas vezes talvez a gente não faça as coisas para Deus, não pelo amor correto para Ele, mas pelo medo de não fazer. E eu posso falar, escovar o dente porque a gente tem medo do dentista, é pior, do ponto de vista espiritual, porque às vezes a gente faz as coisas para Deus porque a gente está pensando naquilo que a gente pode perder ao não fazer, mas a gente não está pensando naquilo que a gente ganha ao nos conectar com o coração do Pai. Então, né, que 2026 seja um ano onde a nossa motivação de estar com Ele seja o amor intenso por quem Ele é, e não de fato, né, não, eu vou fazer porque, sei lá, vai que Deus me pega aí no pé, se eu não ler a Bíblia, ou se eu não for ao culto. Que a gente possa ir ao culto, ou ouvir uma palavra, né, nessa expectativa de ouvir aquilo que está no coração do Pai. Que a gente, né, se recolha num devocional, numa leitura bíblica, numa oração, mas com essa expectativa de desfrutar da presença, de aprender com o nosso Mestre. E não somente, não, deixa eu cumprir aqui minha obrigação antes de eu assistir meu Netflix aqui, que é de fato o que eu queria fazer naquele momento. Davi, ele nos ensina muito isso, né? Tem 2 salmos que estão um do ladinho do outro, eu vou citar muito rapidamente, que é o Salmo 26 e o 27, onde ele fala muito sobre essa expectativa em Deus, né? Essa maravilha que é estar na presença dEle. No Salmo 26, versículo 8, ele fala assim: Senhor, como eu amo o teu santuário, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. No 27, versículo 4, ele fala assim: a única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois ali Ele me abrigará nos tempos de aflição.
No seu santuário ele me esconderá, em segurança numa rocha alta ele me colocará, e então eu manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam, e em seu santuário eu oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Não são sacrifícios do ponto de vista religiosos, eles até podem ser do ponto de vista rituais, e eles fazem parte de um senso de responsabilidade sobre quem Deus é, mas ele é realizado, né, com gritos de alegria, com cânticos onde eles louvam ao Senhor, com a música. É sobre esse desfrutar da presença de Deus, né, que Davi ele aprende que quando você empenha amor, você redescobre o segundo ponto aqui da nossa ressurreição, que é a ressurreição da alegria. Quando você empenha amor, você redescobre a alegria em andar na presença do Senhor. Mais um salmo de Davi, né? o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo bem particular de Davi, né? Que ele escreve ali quando ele viveu o seu maior pecado, né? Davi adulterou com uma mulher, né? Ele usou da sua autoridade, né, de rei inquestionável para levar à morte do marido daquela mulher, e depois ele toma aquela mulher como esposa, e ela tem um filho, né, que era fruto justamente daquela relação de infidelidade que eles tiveram. E aí quando tudo isso acontece, Davi vive como se nada, né, até que ele é confrontado pelo profeta Natã, né, e uma característica que diferia Davi dos demais, o confronto do profeta Natã, ele foi um confronto forte. Davi ele poderia ter autoridade, como muitos outros reis fizeram, de mandar condenar os profetas à morte, ou ao desprezo, ou ao exílio. Vários dos profetas sofreram com isso, né? Quando você vai ver ali Jeremias, Isaías, os profetas do período chegando no exílio babilônico, os reis vão usar dessa autoridade por não quererem ouvir a palavra de confronto e vão, né, rechaçar com aqueles caras. Mas Davi ele se arrepende, e no constrangimento do seu arrependimento ele escreve esse salmo, e ele escreve no capítulo 51, no versículo 10, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulse, Senhor, da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E olha o versículo 12: restaura em mim a alegria da tua salvação, a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Essa alegria da salvação, muitas vezes, irmãos, ela pode ter sido roubada de nós por vários motivos. No caso específico de Davi aqui, ela foi roubada, essa alegria da salvação, ela foi roubada por um pecado. Então era algo que precisava ser corrigido, confessado, para que finalmente, né, essa alegria fosse renascida, restaurada. Mas não são só pecados muitas vezes que roubam a nossa alegria, né? Quantos aqui de nós talvez não tenham passado, e isso tem sido cada vez mais comum, né, nos nossos dias, por um período de ansiedade, por um período de depressão, por um período de profunda tristeza. E essa ansiedade, essa depressão, essa tristeza, ela pode ter diferentes origens. Ela pode ter desde uma origem bioquímica, ela pode ter que ser tratada do ponto de vista, né, médico, e muitas vezes isso é a principal das recomendações, mas ela também pode ser roubada, né, esse espírito de disposição, de alegria, ele pode ser roubado às vezes pelo estresse. Então hoje em dia, como a gente falou no início, né, a gente tem vivido dias muito estressantes, então é o acúmulo de responsabilidades. Isso pode acontecer por conta de uma ansiedade, então você tem preocupação ou uma ansiedade com contas a pagar, a gente tem preocupação com, né, a nossa casa a cuidar, filhos a alimentar, né, boletos de escola vencendo por aí. Isso pode acontecer, né, pelo volume de notícias que a gente recebe hoje, né, que estão pulando, né, no nosso celular, da violência, como a gente colocou, ou das guerras, o medo do futuro, né, por muitas vezes a gente não saber se o dia de amanhã ele vai ser igual ao dia de ontem.
Isso com certeza é um motivo de muita ansiedade, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, e isso cria em nós muitas vezes medos, né? Quem aqui, talvez que não trabalhe num emprego que pode estar correndo perigo, seja por conta de uma nova tecnologia, agora tem a inteligência artificial que está, né, roubando aí emprego de contador, de advogado, de um monte de gente, né, de analistas, de tudo. Então, existem diversos motivos que podem causar em nós esse tipo de ansiedade. E essas ansiedades e essas preocupações, elas têm um poder, né, e um domínio cerebral de colocar nosso cérebro dentro de um estágio de alerta. Então a gente fica sempre naquela ansiedade do alerta, do perigo, a iminência do perigo. E a iminência do perigo, ele é a resposta de um estresse cerebral. Do ponto de vista fisiológico, isso tem até um caráter da proteção da raça humana. Então, quando você está num estágio de iminência de perigo, você fica mais alerta, você fica mais consciente, você fica com os olhos mais arregalados, você tenta prestar atenção, né, de maneira um pouco mais profunda naquilo que está acontecendo ao seu redor, para fugir às vezes, né, de um animal, para fugir às vezes de um predador, para fugir às vezes de um assaltante. Isso aqui é a resposta cerebral, né, a uma situação de perigo, a uma situação de estresse. Mas quando isso começa a se acumular, é todo dia, é toda hora, é no trabalho, é em casa, é quando você acorda, é quando você dorme, isso vai te desgastando, isso vai cauterizando a nossa consciência. E essa cauterização da nossa consciência, ela se dá de duas formas. A gente começa a perder a sensibilidade, e essa perda de sensibilidade, ela pode acontecer de maneira física ou emocional. A perda da sensibilidade física, muitas vezes é a resposta do estresse na nossa extremidade do corpo. Quem não viu as pessoas que às vezes piscam sem parar? Por quê? Porque elas estão muito estressadas, né? O estágio mais severo aí, eu deixo para a Carol, não vou me aventurar aqui, mas o estágio mais severo do estresse, a pessoa perde até a sensibilidade do dedo e do pé, porque ela está tão estressada, o cérebro dela está dando tantas respostas, né, de iminência, de perigo, que ela começa a perder essa capacidade sensorial. E do ponto de vista emocional, isso é o mais clássico, a gente começa a perder a paixão, a gente começa a perder o senso de desfrutar de algo, a gente começa a não desfrutar mais de uma boa mesa. A gente está ali diante de uma mesa, de uma refeição, da família, dos amigos, e a gente começa a não perceber mais aquele amor. Então a alegria, ela é perdida quando a gente começa a perder a nossa capacidade de sensibilidade. A gente não se emociona mais, a gente vê um filme bonito e aquilo já é indiferente, a gente participa de um esporte, aquilo já não traz mais uma adrenalina, a gente está diante de pessoas amadas e aquilo já não começa a produzir os efeitos que naturalmente produziriam, né? Que é a ternura no coração, que é, né, a alegria e a esperança. É a vida entrando num piloto automático muito ruim, né? Que pode, às vezes, né, se exacerbar e aí chegar no estágio, né, complicado de depressão, pessoas que não querem mais nem sair da cama, porque não conseguem mais, né, viver e perceber as alegrias da vida. Não querem mais comer, porque não conseguem mais perceber a alegria de você ter uma refeição. Eu comentei que assim, isso pode ser fruto do estresse emocional e ele pode acontecer de maneira física ou interna, né? Então ele pode acontecer no máximo até na sensibilidade sensorial, né? A pessoa de fato perdeu o tato, perdeu a capacidade de, né, locomoção porque ela perdeu a sensibilidade no pé, ou do ponto de vista emocional. E isso é a vida entrando no piloto automático, onde a gente perdeu o ânimo. Olha que o Salmo 16, né? Quando Davi fala sobre a alegria, né, de andar na presença de Deus, o que ele traz para nós? Salmos
capítulo 16, versículo 11, fala o seguinte. Eu vou começar do 10. Pois tu, Senhor, não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Quando Davi fala sobre a gente não poder apodrecer no túmulo, ou a gente não ir para o mundo dos mortos, isso fala que o cristão, então, ou que aquele que é crente em Deus, ele do nada ele vira imortal ou invencível? Naturalmente não, né? Todos nós sabemos, né? Nossa vida tem um span de duração, a Bíblia fala de no máximo 120 anos, a ciência também fala a mesma coisa, né? Então, todos nós um dia, né, do ponto de vista literal, vamos ter o nosso corpo normal, físico, né, em caráter de apodrecimento no túmulo. Isso aqui é uma tendência na vida. Mas quando Davi fala que o Senhor não permitirá que isso aconteça conosco, ele naturalmente está dizendo que ele não permitirá que isso aconteça conosco em vida. Porque tem pessoas que estão apodrecendo no túmulo em vida. E como que isso acontece, né? Para isso ser restaurado? No versículo 11. Tu, Senhor, me mostrará o caminho da vida, e tu me darás a alegria da tua presença, e o prazer de viver contigo para sempre. O caminho da vida, ele não é um destino. Muitas vezes a gente associa a nossa alegria com um destino. Ah, não, eu quero conquistar algo, eu quero chegar lá. Ah, quando eu conquistar aquela posição eu vou ser feliz. Ou quando eu conquistar aquele bem material eu vou ser feliz. Ou quando eu atingir aquele estágio emocional eu vou ser feliz. Ou quando eu me casar eu vou ser feliz. Não que casar não nos faça feliz. Mas às vezes a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente chegar num lugar. Mas a palavra fala que a felicidade ela se dá num caminho. A felicidade ela se dá num caminho. Um caminho onde a gente tem a alegria da presença de Deus e o prazer de viver com o Senhor para sempre. Então a alegria é estar na presença de Deus. A alegria é você desfrutar dessa comunhão. E essa comunhão ela acontece quando a gente anda em santidade, quando a gente se alimenta da palavra, é quando a gente busca o Senhor, é quando a gente vive o reino de Deus. Então, à medida que a gente valoriza isso, a gente retroalimentado com o amor e a presença do Senhor, principalmente quando Ele nos dá o sopro da vida, o sopro do seu Espírito, né? O seu ruá de Deus, o desejo da gente nos alegrarmos nesse caminhar constante com Cristo, fazendo com que a gente percorra uma jornada de alegria, não um destino de alegria, né? E essa alegria ela vai ser naturalmente incircunstancial. Não que a gente não possa ter dias pontuais de tristeza, não que a gente não vá ter situações de frustrações e decepções, porque acontece, né? A gente sabe, faz parte da natureza humana, a dor, a morte, a perda, mas isso não tem que ser uma constância, isso tem que ser coisas pontuais, porque fazem parte da nossa natureza limitada e pecadora, mas não fazem parte da natureza celestial. Então a gente sabe que a dor ela é momentânea. No céu, graças a Deus, não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, não vai ter mais tragédia. Mas nós não precisamos e não devemos temer essas coisas por achar que elas poderiam nos trazer um impacto nessa alegria. Por quê? Porque nada pode tirar de nós, a não ser uma decisão nossa de virar as costas à presença de Deus em nós. Ninguém pode roubar de nós, né, a presença de Deus, né? O ladrão não pode roubar de nós a presença de Deus. A tragédia não pode roubar de nós a presença de Deus. As situações de tristezas, elas podem nos impactar num momento, mas a comunhão com o Senhor só tem uma coisa
que é capaz de ser roubada. Só tem uma coisa que é capaz de fazer roubar a comunhão, né, de Deus para conosco. É a nossa própria decisão de virar as costas para Ele. Se nós tomarmos essa má decisão, aí sim a gente pode perder, né, esse privilégio de desfrutar, de caminhar com alegria na presença de Deus. E eu espero, né, que não seja, com certeza, não é a sua nem a minha decisão, afinal de contas a gente não estava aqui, né, crendo que o Senhor vai ressuscitar em nós a alegria de andar na sua presença. Amém? E aí, uma última coisa rapidamente que eu queria falar sobre, né, projetos ressuscitados, né, está em Jeremias, no capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Tem uma passagem que ela é bem profética e curiosa, até de certa forma. Jeremias, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é a vereda antiga, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a sua alma. Vocês podem responder: não é esse o caminho que nós queremos a seguir? Mas eu colocarei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem: não prestaremos atenção. Ouçam isso todas as nações, ouçam toda a terra. Eu trarei calamidade para o meu povo. E aí, né, eu vou pular para o versículo 27. Jeremias diz o seguinte: fiz você um examinador de metais, para que você determine a qualidade de meu povo. Eles eram rebeldes da pior espécie, viviam espalhando calúnias. Eram duros como o bronze e o ferro e corrompiam as pessoas. O fole, porém, assopra o fogo com força, para separar as suas impurezas. Ele não os purificava, pois a sua maldade permanecia. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os tinha rejeitado. Então, sobre o que está falando esse trecho aqui, que ele, né, tem até um quê de mistério, né? Ele fala assim: o Senhor tem para nós veredas e caminhos antigos, onde a gente encontra descanso para a nossa alma, mas o povo de Israel aqui, deliberadamente, escolheu rejeitar esse caminho. E ao rejeitar esse caminho, eles começaram a andar por territórios distantes. Territórios distantes esses, onde o povo começou a ser assolado, né, pelas suas tristezas, pelas suas impurezas. O que isso fala para nós? Né? O que são essas veredas antigas que Deus tem para nós? E Ele quer, de certa forma, ressuscitar isso, né, na nossa vida. Hoje em dia, né, a gente anda buscando viver as coisas da nossa forma. A gente anda buscando fazer as coisas, muitas vezes, do nosso jeito e satisfazendo os nossos bel prazeres, né? A sociedade, de certa forma, nos dias de hoje, né, é uma sociedade que ela é hedonista. Ela busca, muitas vezes, a satisfação do seu prazer imediato ao próprio custo, e muitas vezes o custo da sua própria existência. As pessoas, elas buscam, né, a satisfação máxima dos seus prazeres momentâneos. Só que Deus está falando para nós que muitas vezes o caminho que leva para o descanso da alma, ele é um caminho mais antigo e mais simples. O caminho de obediência à palavra, o caminho de andar em comunhão com Deus, o caminho de você viver o projeto que Deus sonhou para a sua vida. Hoje em dia a sociedade, os coaches, né, os psicólogos, nada de errado contra alguns coaches e alguns psicólogos, eles falam sobre a gente buscar, né, o nosso eu interior, a nossa felicidade, né, e a descoberta da nossa própria identidade. E não tem nada de errado em a gente descobrir nossa própria identidade. Não tem nada de errado em a gente descobrir aquilo que a gente de fato tem satisfação em fazer. O problema é, qual que é a fonte dessa nossa identidade? É a identidade que eu dou para mim mesmo, ou é a identidade que Deus me deu? Porque se a gente for buscar a nossa identidade e entender qual que é o coração de Deus para nós,
Qual que é a identidade de Deus para nós? Qual que é o nome, né, como o Apocalipse fala, o nome que Deus deu para nós? Aí tudo bem. Aí é uma boa busca pela identidade. Mas hoje em dia, né, muitas vezes a gente está vivendo de maneira diferente. E aí esse caminho, naturalmente, ele traz frustração e infelicidade. Mas a vereda antiga, como a palavra fala, ela nos dá estabilidade, ela nos dá segurança e ela nos dá esperança. Essa esperança que às vezes a gente perdeu, como a gente falou, né? Eu gosto muito de uma passagem, né, que é Joel capítulo 2, que ele fala, né, que nos últimos dias, eu, Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E quando esse espírito, que é o ruá de Deus, que a gente leu, ele é derramado sobre toda a carne, ele fala duas coisas ali interessantes. Ele fala que os nossos jovens, eles terão visões, e que os nossos velhos, eles terão sonhos. Então o Espírito de Deus, que ele é derramado sobre toda a carne, ele faz com que os jovens tenham visões. É natural às vezes do jovem ter visão, porque o jovem ele quer mudar o mundo, o jovem ele quer construir a sua história, o jovem quer se mudar para a Argentina, depois voltar para o Brasil, o jovem quer construir caminhos, empreendimentos. Mas e os velhos? Os velhos às vezes eles perderam a capacidade de sonhar. E o velho não é só diz respeito à idade, né? Eu posso ser um jovem velho, né? O velho é aquele que perdeu essa capacidade de ter esperança, de ter expectativa, de acreditar que algo pode ser realizado de maneira diferente, de acreditar que o sonho de Deus para nós, ele é um sonho de paz e não de mal, de acreditar que Deus tem um futuro para você, que Deus tem um relacionamento para você, que Deus tem uma restauração de um casamento para você, que Deus tem uma restauração, né, de uma questão profissional ou financeira. É a capacidade de achar, muitas vezes a perda dessa capacidade de sonhar que o reino de Deus ele pode mudar realidades. E ele continua podendo mudar realidades. Eu acho lindo quando, né, você tem diversas pessoas na Escritura que elas foram chamadas a sonhar em idades muito avançadas. E isso tem um significado profético para nós. Porque ele fala sobre essa restauração da capacidade de sonhar quando você achava que não tinha mais esperança. Lá em Ezequiel, você nem deve lembrar, Ezequiel no 37, lá no versículo 11, falava assim, as pessoas olhavam para os ossos secos e falavam assim, não tem mais esperança, não tem mais jeito, não tem mais salvação, é osso misturado, é osso bagunçado. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente vê isso. Osso bagunçado, não tem mais esperança. Mas olha, né, o significado disso, né? Sara, ela tinha 90 anos quando ela tem um filho. 90 anos. Abraão já estava quase aos 100 anos de idade. O que isso fala? Isso fala que a promessa de Deus ela não envelhece. Por quê? Porque Deus já tinha prometido que ia dar um descendente. E quando Deus fala, ele cumpre. Moisés, ele tinha já 80 anos quando ele estava no deserto, fugido do Egito, porque ele tinha, né, sido perseguido pelos soldados, porque ele tinha assassinado, né, um egípcio numa briga. Ele estava vivendo no deserto com ovelhas. Há 40 anos, Moisés pastoreava ovelhas no deserto. Você imagina 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. Eu acho que até a capacidade dele de falar, quando a palavra fala que ele não tinha mais capacidade de falar, eu acho que foi comprometida por 40 anos com ovelhas no deserto. E a gente vê esse sonho sendo restaurado. A gente vê esse sonho sendo restaurado. E eles começando um ministério com 80 anos de idade. Caleb, quando chega na terra prometida, e ele foi um dos poucos ali que sobreviveram à jornada, né, da fuga do Egito. Até o próprio Moisés não chegou na terra prometida, ele chegou até a porta da terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Só Caleb e Josué, né, tinham vivido o Israel, o deserto e a entrada na terra. E ele tinha 85 anos quando ele
entra na terra prometida. E ele fala o seguinte: eu tenho hoje o mesmo vigor dos meus 40 anos. O mesmo vigor dos meus 40 anos. É claro que com 85 anos, talvez ele tivesse uma artrite aí, né? Alguma coisa assim, mais da idade, né? Mas ele não tinha perdido a capacidade de sonhar. Ele não tinha perdido a esperança num Deus que fazia o impossível acontecer para além das forças naturais de uma pessoa de 85 anos de idade. Porque não interessa se a gente tem 85, 55, 45, 35 ou 25. Porque quem faz é o Senhor. A gente é um instrumento na mão dele. Então, para Deus não tem impossíveis usar alguém de 30, de 40, de 50, de 80 ou de 90. Por quê? Porque o que a gente aprende com Sara é: a promessa não envelhece. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir à medida em que Ele faz soprar o seu vento sobre nós. Amém? Queria convidar você para ficar de pé, para a gente abraçar essa possibilidade de se aventurar pela fé nesse ano de 2026, né? A gente precisa de fato com que coisas sejam ressuscitadas dentro de nós. A gente precisa ser revigorado em nosso coração, na nossa alegria, né? E que realmente Deus possa mandar um fole, né? O fole é aquele negócio que ele pega uma chama que está se apagando e ele enche aquilo ali de oxigênio, né? E o oxigênio, ele é o motor da combustão, né? O oxigênio, ele faz com que, né, a chama ela se alastre. E eu creio que nossos corações, eles de fato hoje, eles são como brasas. Eles são como brasas porque eles já foram tocados, eles já foram impactados pelo Espírito Santo. Mas agora eu creio que é a hora da gente colocar a nossa vida diante do altar do Senhor e Ele venha com esse fole de Deus, né? E esse fole de Deus traz esse sopro que faz com que a brasa que antes estava em chamas, ela comece a se alastrar no fogo. Esse fogo, ele vai aquecer os nossos corações, ele vai reviver em nós a alegria da presença, ele vai reviver em nós a esperança sobre aquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós, né? E a expectativa de andar pela fé. Andar pela fé não é simples, ele exige às vezes alguns sacrifícios, ele exige às vezes algum abrir mão de algumas coisas, mas ele é a vida que traz esperança, alegria, fé e um senso de sonhar para os nossos corações, amém? Então vamos convidar o Espírito Santo para encher esse lugar, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse ano que nós vivemos, Pai. Muito obrigado, porque como diz a Tua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permitiu sobreviver, porque estamos vivos, Pai. Estamos vivos, estamos de pé, Pai. Estamos, Pai, alimentados, vestidos, cuidados, Senhor. Que é um reflexo, Senhor, do Teu amor, que é um reflexo, Senhor, da Tua paz, que é um reflexo, Senhor, do Teu cuidado, Senhor, para conosco. Mas nós queremos, Pai, como ouvimos pela Tua palavra, Pai, não nos contentarmos, Senhor, com o pouco de uma vida em sobrevida, Pai. Mas queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos viver os Teus sonhos, os Teus planos, Pai. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor um dia escreveu para nossas vidas, porque a Tua palavra fala que cada um dos nossos dias foi cuidadosamente e detalhadamente planejado pelo Senhor, e nós queremos viver, Pai, o melhor, do centro da vontade de Deus para a nossa vida, vivermos conquistas do Teu reino, vivermos, Senhor, a alegria e a esperança de estarmos, Pai, em família. Queremos viver, Pai, a alegria de termos pessoas ao nosso lado, Pai, caminhando contigo para a construção de algo grande, Pai. Não para a glória do nosso nome, mas para que o nome do Senhor e a bandeira do Senhor seja levantado na minha e na sua vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Ressuscita, Senhor, em nós os sonhos e planos que um dia o Senhor determinou, Pai. Ressuscita em nós, Pai, a alegria da Tua presença. Senhor, nos perdoa, Pai, porque um dia, como diz a Tua palavra, a gente talvez tenha abandonado esse primeiro amor. Nos perdoa, Pai, porque um dia talvez deixamos alguma contaminação entrar em nossos corações, Pai, e fazer a nossa mente e a nossa expectativa, Pai, ser cauterizada, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelos pecados de 2025, Pai. Nos perdoa pelos hábitos, Pai, que não foram saudáveis, que nós cultivamos, Pai, que podem ter contribuído para que hoje a gente tenha, às vezes, a nossa mente cauterizada, Pai. Mas nós contamos agora, Senhor, com o sopro do Teu Espírito, Pai. Nós contamos agora, Senhor, com a bondade da Tua presença, com a bondade do Teu amor, Senhor. Nós convidamos agora, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, a inundar os nossos corações, a nos batizar com o Teu amor, a nos encher, Senhor, com o Teu poder, Pai, para que nós sejamos testemunhas do Senhor, através da força do Teu Espírito, para irmos, Pai, por todo o mundo, proclamando a Tua palavra, Senhor. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejam testemunhas, Senhor, por toda a Judéia, Samaria, confins da terra, Pai, até onde o Senhor nos mandar, Pai. Pode ser a Argentina, pode ser os confins da terra, Senhor. Por onde quer que nós andemos, Pai, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, e cheios do Teu amor, e cheios do Teu poder, Pai, para testemunhar das grandes coisas que o Senhor fará, na expectativa, Pai, de milagres, de vida, de esperança, Pai, e de um coração, Pai, grato a Ti, Pai, porque não somos nem um pouco merecedores de todo esse grande amor que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Senhor, que seja, Pai, uma temporada, Pai, cheia do Teu Espírito, cheia do Teu poder, Pai, onde sejamos batizados, Pai, com o Teu fogo e com a Tua unção, para que possamos ir muito além, Senhor, das nossas capacidades e expectativas, porque não andamos, Senhor, na força do nosso braço, mas andamos na força do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por aquilo que o Senhor fará, na expectativa, Pai, de que viveremos muito além daquilo que podemos pedir, sonhar ou imaginar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.